pessoal, estamos começando mais um Espia na Rádio aqui na Rádio Vovó Dedé, exatamente às 3h15 da tarde, desse dia 13 de abril de 2022, hoje recebendo a cantora, compositora, empreendedora, designer de moda e um turbilhão de emoções, como se classifica, Mel Matos, é isso, Mel? É isso aí, gente. Bom, a gente vai conversar bastante com você sobre essa carreira, essas carreiras, né, são diversas, múltiplas carreiras, mas pra conversar e bater esse papo com você, nós temos aqui João Lucas, e aí, pessoal? Eu, Yamundo Capalvo e Pedro Linhares. E bom, Mel, primeiramente, seja bem-vindo à Casa de Vovó Dedé, boa tarde. Mas pra começar, vamos começar pela música, né? Como foi que surgiu aí a música pra você na sua vida? Boa tarde, meninos. Muito obrigada aí pelo convite. É sempre um prazer estar aqui nesse espaço que respira cultura. É muito bom estar conversando com vocês. E comecei na música profissionalmente aos 13 anos. Caramba. Mas bem jovem, assim como vocês. Mas assim, a vontade de cantar e de me expressar através da música foi com os 9 anos. Que na minha família sempre tinha reuniões e a gente se reunia para fazer sarau, para fazer música, né? Uhum. E aí surgiu essa vontade de cantar. E aos 13 anos eu fui convidada. Aí, depois de tantas reuniões, tantos encontros musicais, eu fui convidada por um primo para participar de uma banda, que era uma banda de baile, né? E aí eu aceitei, topei o desafio, 13 anos de idade. E foi muito. De lá pra cá, não parei mais. Mas começou como, assim? Com que tipo de música? Sempre com a música brasileira. A música brasileira sempre foi a minha maior referência, o meu amor. E agora eu lembro bem a primeira música que eu tive coragem de cantar em público eu falo na família, né? De pegar o microfone, que foi uma música do Trem da Alegria. Eu era criança. Foi uma música do Trem da Alegria. Mas essa banda que eu cantei, que eu comecei profissionalmente, ela era uma banda de baile, assim, mas tinha um repertório genuinamente brasileiro. Então, eu lembro que o Elber Barreto era o produtor dessa banda, então ele colocava um repertório muito bacana pra gente de... Paulinho da Viola, Sandra de Sá. Aí tinha as músicas na época das bandas baianas, né? Tinha a Eliane, enfim, realmente era um repertório vasto, mas com muita essência, assim, da nossa música brasileira mesmo. Na verdade, era a essência, né? E como funcionou isso tão cedo pra você? Eu acho que a música, ela traz uma responsabilidade muito grande. A gente fala de nota, de tempo, Sim. O tempo todo é uma responsabilidade. Como foi lidar com isso com 13 anos? Gente, realmente foi muito, muito desafiador. Realmente, você me perguntando assim agora, eu acho que eu até então não tinha noção de ter 13 anos e fazer parte e ser frente de uma banda, né? Eu ainda não tinha tido essa noção. E eu era a única mulher, né, na banda. Então, agora, por eu ter meu irmão tocava comigo e um primo meu, eu acho que eu me sentia segura também, Sim. né, de ter esse suporte. Mas foi uma responsabilidade muito grande, assim, eu me lembro que eu fiz micareta, eu cantei na Micabral, era micareta de Sobral, que a gente fazia muita festa de colégio, de escola, Halloween de curso de línguas. A gente fazia muito, eu lembro muito disso, feijoada, essas coisas de bloco, mas eu me lembro de participar de micareta e realmente ter esse peso de ser tão jovem e de estar cantando num trio elétrico. E eu me lembro que eu outro dia, eu me recordei pouco tempo atrás, porque eu me encontrei com o Elber Barreto e ele que falou dessa história. Eu disse, eu nem lembrava. Que eu cantei no trio, né, com o Tônio Matéria, que é um grande compositor aí, baiano. E aí ele passou no trio dele e a gente se trocou e eu acho que quanto mais jovem a gente é, mais corajosa a gente é, né? Talvez, não sei. Vamos nessa, cantei com ele. E foi muito bacana, foi uma experiência muito importante na minha vida. Começar já com uma banda, assim, que tinha um suporte também. Fui muito sortuda, porque essa banda tinha um suporte, né? Eu lembro que a gente tinha uma casa sede, tinha um estúdio. A gente era muito bem tratado, que era uma banda que era como se fosse uma segunda banda do grupo Acaiaca.
que é uma banda bem renomada aqui de baile, bem conhecida. E eles tinham um suporte muito bacana, de figurino, de tudo. Então, eu já comecei com esse suporte. Sim. E aí, pra mim, foi muito bacana ter toda essa escola aí, né? Sim. Logo no começo. Total. E essa banda durou dos seus 13 até qual mais ou menos a idade? Eu não lembro quanto tempo eu fiquei lá, não foi muito tempo. Porque logo na sequência eu já comecei a cantar, aí eu já fui para uma outra história. Como eu canto, na banda fazia parte, vocês devem conhecer, o grande bandolinista Jorginho Cardoso, Jorge do Bandolim. E ele fazia parte dessa banda, tocava guitarra. E aí ele começou a me apresentar o Chorinho, sim, os grupos, o grupo dele. E eu comecei a gostar. O meu avô gostava muito, o meu tio também. E aí eu comecei a cantar também. Aí fiz parte do grupo deles, que era o Cordas que Falam na época. O Guerreiro, com o Jorge. E aí eu comecei a ficar... Passei pouco tempo nessa banda e logo em seguida eu comecei a cantar chorinho e fazer com meu irmão, começar a fazer barzinho. Então eu já saí do baile, já comecei a fazer barzinho, eventos, né? A gente vê esse começo muito efervescente aí na música brasileira, mas teve um contato com outro tipo de música brasileira que era bem diferente. Que é o começo de tudo, né? Porque o chorinho é o começo de tudo. Sim, você foi ali pelo final, mas voltou ali pros primórdios. E conta um pouco pra gente qual a importância dessa exaltação hoje em dia pra ti mesmo da música brasileira. Você teve um contato tão cedo que é até difícil hoje em dia, sabe? Sim. É muito importante. Eu vejo quanto a nossa música é plural, né? E hoje, cada vez mais, né? A gente mora num país gigante. Cada região tem a sua peculiaridade musical. E eu sempre fui... E eu vejo quanto que eu ainda não sei. Porque a nossa música ela é tão rica... Sim. Que tem muita coisa que a gente não sabe. Por regiões que a gente ainda não andou e que a gente não conhece, né? E a música brasileira, como sempre foi a minha base, tudo que eu trabalhei com música, mesmo com seus segmentos distintos, como banda baile, como o chorinho, como o pop rock, como o próprio pop, foi tudo dentro da música brasileira, sim, né? Então, quando eu tive que passar por um processo seletivo aí que a gente vai falar sobre, e aí foi quando claro que eu tinha as minhas referências de música internacional e tudo mais, mas quando eu tive realmente que cantar, que fazer, aí eu já senti a dificuldade, porque eu realmente identifico a minha voz, meu timbre de voz, como brasileira. Então, eu realmente não assim, escuto, sou fã de vários artistas de música internacional, mas realmente me defino como cantora de música brasileira. Então, não tem como eu querer partir para uma outra história, sabe? E é muito legal a gente ver um pouco desse contato com a música, que acabou sendo tão íntimo e tão pessoal que depois virou um lado da composição também, sim, de fazer a música e colocar aquilo como a Mel Matos deseja e sente. Como foi que ocorreu, assim, esse caminho, essa transição, que, enfim, é tão junta, mas que teve algum princípio aí? Eu participei, como eu falei, esse processo seletivo que eu participei, que foi um reality show chamado Popstars, que eu falei para vocês aqui no off, ele foi um divisor de águas da Mel, digamos assim, crooner, aquela que ela era só intérprete, era aquela que cantava em baile, para Mel artista, a Mel, sim, que se entende como uma cantora que apropria o seu estilo, que tem a vontade de fazer o seu som, de fazer as suas escolhas. Então, a partir desse momento, desse programa, eu comecei a despertar para uma carreira musical. Sim, porque até então eu cantava, era lógico o meu trabalho, era o que eu amava, mas na época eu fazia faculdade, mas assim, eu tinha a música sempre, ela não estava definitivamente certa ali na minha vida, ela sempre esteve, mas ela não estava assim, eu quero agora. E aí foi quando eu participei e eu vi a necessidade de ter uma identidade, a necessidade de ter a minha autenticidade mesmo, né? E de fazer o meu som. Sim. E aí eu comecei a buscar
me atrevi, fiz a minha primeira composição, foi uma música pop, tipo, nunca gravei, mas nunca, ela não tem registro, não tem no stream nem nada, eu não sei nem por onde anda, inclusive. Eu lembro que eu fiz uma gravaçãozinha no home studio do meu irmão e até fiz algumas apresentações de TV aqui local e rádio, mas enfim, se perdeu no tempo. E aí, quando foi em 2010, foi que eu realmente decidi fazer um trabalho autoral e compor, de fato, com roteiro, decidir o que é que eu vou fazer. Compor E aí quê foi. E de onde? Exatamente. De onde é que veio O essa propósito inspiração? de tudo, sabe assim? Mas tipo, o que é que tem na Mel Matos depois dessa consolidação de conceito? O que, que é a Mel Matos? E aí veio esse pós-reality, que eu fiquei nessa indecisão, o que é que eu vou fazer, muito ainda envolvida com o programa e com a sonoridade que tinha lá, que era o pop. Só uma dúvida que me surgiu com essa questão do reality. É porque, assim, você participou de uma banda antes de entrar no reality e tal. Foi essa banda com seu irmão, com seu primo, uma coisa assim, né? Isso, foi essa banda Baile. baile. Uma pergunta. Para participar dessa banda com a sua família, você passou por um processo seletivo? Porque no reality havia um processo seletivo até, né? A Não consolidação passei. não passou. E como foi, assim, Em todas as bandas que eu participei até o reality, eu não passei, e minto, passei porque tiveram outras bandas no caminho, né? Foi essa primeiro com os meu primo. E aí, logo na sequência, o meu pai também montou uma banda. Essa banda foi uma banda base até de um programa de TV na época aqui, que era gravado no Teatro São José, chamava... Ai, não lembro. Sábado Show, sábado... Gente, é muita história. Eu acho que 1 hora, não sei se vai dar tempo, não, pra contar, mas vamos nessa. E aí, fiz parte... Ele teve essa banda. E aí, na sequência, também a banda não rolou. E aí, eu participei de um grupo chamado Grupo 4x4, que aí... já era uma banda também que fazia muitos shows e tudo mais. E aí eu comecei a ter acesso com grandes públicos, que foi os carnavais, Carnaval Beberibe, a gente fez muitos anos e tudo mais. Sim, era sobre essa questão do processo seletivo, porque você ainda não tinha passado por ele, você passou realmente nessa questão do reality. E aí, nessa banda que eu participei, foi meio que um processo seletivo, mas não... Tipo, vem aqui pro ensaio, vamos ver como é. Mas não tinha uma concorrência, assim, não tinha, eu vou chamar outra pessoa. Sim. Não, a gente tá querendo, que era uma banda só... Era um grupo de samba que tava querendo... abrir mais os horizontes musicais, né? Eles não queriam tocar só samba, eles queriam tocar o axé também, que estava muito em alta. Sim. E aí eles precisavam de uma voz feminina para poder cumprir essa parte do repertório. E aí, vamos ver se dá certo. E aí deu certo, acabei ficando. E aí o processo seletivo aí foi lá, que aí foi o processo. Como foi passar por isso? Se eu não tinha passado lá, eram 30 mil inscritos. 30 mil. 30 mil. 30 mil. E eu tava falando pra vocês que foi muito interessante, porque a época ainda era carta, a gente não fazia nada não mandava formulário, nem nada por e-mail ou nada. Tinha que mandar... e aí tinha todo um investimento, que hoje a gente não tinha um celular para gravar, então tinha um investimento de produzir um vídeo, que era numa fita, e não sei o que, gravar uma música. Era toda uma história. E aí mandava pelo correio e a gente recebia o resultado pela internet, que era era assim... Sabe televisão quando existia na casa de a internet era assim nessa época. Então tinha que ser o horário melhor, porque era muito caro, discado para saber a lista. Aí veio a lista. Quando eu vi que passei, mas aí eu vi que passei a achar que ia ser uma seleção... tá bom, sei lá, umas 2.000 pessoas, né? E quando eu vi, meu Deus, acho que eram 6.000 pessoas que foram classificadas. Eu não tenho tanta certeza. Aliás, eu não sei. Eu sei que tinham 30 mil inscritos. Eu não sei se eles meio que selecionaram esses 30 mil e aí foi quem pôde. Sim. Porque como era um programa de TV, então é interessante para eles que tenham todo esse envolvimento. E eu me lembro que as primeiras seletivas, os custos eram nossos, né? Então, eu saí
na família, fazendo rifa, fazendo cota, fazendo bingo, para poder arrecadar e passar essa temporada lá em São Paulo. Porque eu não sabia, conforme fosse passando, eu ia ter que Tudo isso ficar. você estava aqui em Fortaleza? Estava aqui, via a lista na internet, e aí nessa lista saía também as músicas que a gente ia cantar. Era muito no escuro, a gente não sabia como era que ia ser, né? Então diziam assim, vocês vão receber um kit com protetor solar e capa de chuva, porque tudo pode acontecer, São Paulo, né? As listas, preparem essas músicas aqui. Aí tinha música da Sandy, da J.Lo, da Mariah Carey. Era assim, tipo, coisas bem, bem distintas, mas dentro do universo pop. E chegamos lá, era no Sambódromo. Era muita gente, você tem noção, era muita gente. E eu olhava pro meu marido, que me acompanhou, namorado na época, e eu dizia, e ele fazia só joinha, né? O joinha. Mas ele dizia, meu Deus do céu, é muita gente, como é que vai ser isso aqui? Enfim, depois, se vocês tiverem curiosidade de saber como é o projeto, tem no YouTube algumas coisas, mas aí eu fui passando, aí cada etapa tinha, agora é uma etapa de canto, agora é uma etapa de entrevista, agora é uma etapa de dança, agora foi afunilando, até chegar às 8, que eu cheguei até às 8 finalistas, aí nessas 8 a gente ia para uma casa. Aí nessa casa tinha todo o convívio, aí já apresentaram a primeira música pra gente, aí já, enfim, já tinha todo uma... Isso tudo a gente ainda não conceituou, mas era a formação do A formação do Grupo Rouge, exatamente, era a formação do Grupo Rouge. E aí foi muito importante, porque eu ainda era muito segura, muito jovem, eu tinha acho que eu tinha 22 anos, 21 anos na época, uma coisa assim. Já tinha 10 anos de carreira, porque eu tinha começado com 13, né? Quase 10. Mas até então eu me via como uma cantora, não me via como um artista, né? E aí lá foi esse estalo, assim, eu quero isso aqui, né? Percebeu ali que a música fazia esse sentido todo. Eu quero isso aqui, eu entendo que eu realmente preciso me conectar com o público, eu cantava muito de olho fechado, muito pra mim, eu precisava encontrar realmente essa autenticidade, essa artista dentro de mim, né? E lá foi muito importante isso. Você encontrou depois disso? Encontrou no autoral, encontrou nas composições? Conta um pouco pra gente, o que é que foi, assim, que você se encontrou, que tava ali meio escondido? O que é que apareceu depois dessa confiança toda? Eu acho que realmente saber o que é que eu queria cantar, porque eu fiquei um pouco confusa na época, porque, claro, era o boom do pop, né? Então, quando eu saí de lá, e eu não escutava Mariah Carey, eu não escutava J.Lo, eu conheci essas cantoras mais pop, assim, mais Britney. Eu conheci, que eu digo assim, o trabalho, né? Claro que eu conhecia, mas eu conheci o trabalho lá. Não conhecia a música que tocava na rádio, mas não conhecia o trabalho dela. E tinha a conversa das meninas, ela fez isso, e eu ficava boiando. Legal. E aí foi muito bacana, mas aí eu fiquei naquela, o que é que eu vou fazer? Eu vou cantar pop, porque o pop tá em alta, porque que a gente fica naquela, né? Do que é que o mercado tá pedindo. Sim. E que eu, sinceramente, hoje, com a minha maturidade, eu acho que esse é o grande problema, que a gente não tem que perguntar. Claro que a gente tem que entender o que é que o mercado está pedindo, mas principalmente a nossa verdade, o que é que eu posso oferecer para o mercado, né? O que eu quero oferecer. Exatamente. E aí eu fiquei nessa história, passei uns 2 anos ainda cantando, tentando um trabalho solo, fiz essa música aí, tentei mesclar um repertório com pop, ficava uma coisa meio... mas em busca do repertório, né? E aí, quando eu fui morar em São Paulo, me casei, passei uma temporada lá em São Paulo, e aí lá eu fui para uma audição, aí foi quando foi a virada, né? Foi aí. Por isso que eu tô contando essa história para vocês entenderem. Aí lá eu fui para uma audição de um produtor também muito conhecido, que é o Alexandre Fontanetti, produziu Zélia Duncan, Ana Canhas. E aí eu fui fazer um teste para um álbum, um compositor precisava de uma intérprete que cantasse as músicas dele, e eu fui fazer esse teste lá.
E aí, conversando com o Fontanete e tudo, e aí ele pegou e disse, e aí, o que é que você quer cantar? Ele fez essa pergunta pra mim, aí eu, não sei, é pop, eu não sei. Ele disse, não, você tem que cantar aquilo, né, aquilo que você quer, a sua verdade, porque isso vai permear, isso vai fazer com que você até passeie em outros estilos, mas dentro daquilo que é a sua verdade. Eu me lembro que ele usou o exemplo do Zé Cabaleiro. O Zé Cabaleiro, ele toca, né? Mas ele também toca samba e tal. Ele também pode passear. E aí eu fiquei com aquilo na minha cabeça, aí voltando para casa, conversando com o meu marido. Aí ele compôs uma música e aí me mostrou, olha o que é que você acha dessa música. A música linda chama Menino de Trans, que é a primeira música do meu álbum, primeira faixa do meu primeiro álbum. E aí eu disse, é isso aí. É isso, né? Então, aí eu disse, vou fazer um álbum que vai contar a história de uma menina que sai do interior e vai para a cidade grande. É como eu estou me sentindo aqui em São Paulo. Sim. Eu sou de Fortaleza, uma capital cosmopolita, maravilhosa, mas aqui em São Paulo as pessoas me veem como aquela menina do interior, né? Uma falha muito grande, mas enfim, ainda existe isso e é verdade mesmo. E aí eu disse, vamos abordar isso daí. E aí eu me aprofundei na música cearense, compositores cearenses contemporâneos que eu gostava e outros também, e comecei a compor. Só que aí eu comecei a compor com o meu marido, a gente sentou e eu meio que roteirizei, assim, eu quero uma música que fale disso, uma música que fale disso, e a gente sentou e foi fazendo, e aí rapidamente a gente montou o álbum ali e disse, pronto, é isso aqui. É isso aqui que eu quero fazer, é esse álbum. E a gente ouviu um pouco antes de começar aí, que você canta a capela, e a gente queria muito poder ouvir um pouco desse repertório aí que foi surgindo, um pouco desse começo. Com muito prazer. Eu vou cantar então Menina de Trança, não é composição minha, mas é a primeira, foi o início de tudo, né? Cabaça, água de beber, menina danada de pé no chão, lavando a roupa no rio, Francisco, agreste desse seu sertão. Lá, lá, iê, que sina, vai queimando a pele morena. Lá, lá, iê, ensina pra mode a gente se namorar. Andando bem distante, num caminho sem respostas. Sorriso meio sem dente, singelo, bonita e tão formosa. Chegou a sexta-feira, pra roda ela quer sair. Chamego a noite inteira. Aí Menina de Trança. A gente ouviu um pouco sobre a elaboração desse álbum, foi seu primeiro álbum, né? E ele teve o contato de outros músicos já muito influentes, tanto na cultura nordestina, cearense, enfim, brasileira, que a gente tem aqui Dominguinhos, Valdones, temos vários desses. Conta um pouco qual foi a importância e, enfim, de estar do lado deles e ter um dos seus primeiros trabalhos já com nomes tão grandes. Nossa, eu fiquei assim, sem acreditar, porque durante o projeto, durante o processo, era um dos sonhos, né, de ter Dominguinhos, e quando foi citado o nome dele, eu dizia, tem nem perigo, tu acha que ele vai participar? Não tem nem perigo. E depois que Dominguinhos topou, eu disse, pronto, agora tudo é possível na minha vida. Não vou mais dizer, não vou nada mais achar impossível. Foi maravilhoso, foi sensacional, porque foi um pouquinho de cada etapa da minha vida que participou desse projeto. Eu tive a participação do Cordas que Falam, que fez parte da minha história, gravando uma faixa bicicleta. Eu tive a participação do Pilho, que era um guitarrista de heavy metal, que fez parte também da minha história, que é um grande guitarrista e amigo. O Ludi Souza, quem produziu, então ele que trouxe toda essa essência nordestina e pop ao mesmo tempo, né? Porque ele tem essa vibe, e ele que foi essa ponte
para convidar para que eu conseguisse ter no meu álbum o Valdones e o Dominguinhos. E tive Manassés também participando do meu, quer dizer, uma grande referência de instrumentista, de compositor cearense também, fora as outras músicas que eu gravei, que eu regravei, né? Então, assim, esse álbum pra mim é um xodó, é uma obra que eu tenho um carinho gigante e que eu sinceramente acho que pra época, sem falsa modéstia, mas eu acho que pra época ele foi de muita vanguarda, sabe? Eu acho que hoje, se ele fosse lançado hoje, ele teria as pessoas olhariam de outra forma, sabe? Até porque eu acredito que o nordestino hoje, ele sempre foi potência, sempre foi, mas hoje ele tá em alta, as pessoas entendem que ele é demais, a gente tá numa fase de empoderamento muito bom, então acho que esse álbum, se fosse lançado hoje, ele teria uma outra potência, assim. E vendo um pouco dessa visão de 2010, né, o álbum foi lançado em 2010, o outro, você teve um segundo álbum, que é o Demodé, que ele foi já em 2017, mas nesse período, 2010, 2017, como foi ver o seu caminho ali na música depois de ter começado mesmo esse trabalho profissional, com o álbum? Como foi viver de tudo isso, sabe? Bem cansativo, como é a vida do artista, né? Muita resiliência, muita resistência, porque é um álbum independente, né? E, assim, realmente é independente, mas que depende de muita coisa. E eu nunca tive tive o apoio para fazer o álbum, que foi por lei, sim, mas eu nunca tive um apoio, nunca tive um apadrinhamento, eu nunca tive... A gente sabe que é importante ter uma artista que pega na tua mão e vamos abrir meu show. Nunca tive esse apadrinhamento, infelizmente, mas eu estou aqui disposta a ser apadrinhada por alguém. E enfim, né, todo esse movimento de circuitos também, que foram difíceis de entrar, porque eu também não conhecia muito os processos, né, de editais, de tudo mais. Então, era para mim realmente uma dificuldade muito grande conseguir circular com esse trabalho. Até que teve uma vez que eu, com meu marido, a gente juntou uma grana e fomos pro Rio bater de porta em porta para deixar em gravadora, deixar em porta de produtor, de não sei o quê. Mas a gente sabe que assim pode acontecer, mas é 1 em 1 milhão, né? É muita sorte. A Roberta Sá teve uma super sorte, porque ela fez esse processo e conseguiu dessa forma, mas é muita sorte, né? E ao se tratar de música nordestina, em 2002, 2003... Não, 2010, né? Acho que foi 2012, mais ou menos, que a gente foi. 2011, por aí. Ao se tratar disso e da forma como era, enfim, muitas dificuldades. E aí eu dei uma pausa, porque realmente foi muito desgastante para mim, muito cansativo, a gente fica um pouco frustrado, né? E vai toda uma energia para aquele projeto. Eu tinha passado por um problema de saúde também, então tudo que eu podia focar naquilo ali, eu fiz. Mas acabou que... Aí eu acabei voltando, porque eu sou estilista formada e até então eu dividia a minha vida entre moda e música, né? Trabalhava numa empresa e tal. E aí eu decidi e aí eu trabalhava realmente só com o projeto autoral. Porque como eu tinha o meu suporte com a moda, eu tinha condições de realmente só escolher trabalhar com o autoral. E então eu ficava fazendo coisas esporádicas com o meu trabalho autoral, até que aí tive uma loja, montei uma loja e tal, e aí isso me consumiu muito, aí foi quando eu dei uma pausa, mais ou menos, né? E aí, quando eu fechei a loja, que eu retornei à faculdade, eu disse, não, tô cansada dessa vida aqueles momentos que a gente tô cansada, eu vou fazer uma pós-graduação, vou ser professora. Vou ser professora, porque eu tô cansada dessa vida de artista. Mal sabia ela, né? Ela vai da vida de artista pra vida de professor, tá, joia? Essa escolha. E aí,
fui fazer uma pós-graduação. Quando eu fui fazer essa pós-graduação, eu disse, beleza, eu tenho que pagar. Como é que eu vou pagar? Em moda ainda? Em moda, era marketing de moda. Beleza, tenho que for fazer a pós, eu preciso pagar, né? Sim. Como é que eu vou pagar? Preciso trabalhar. Como é que eu trabalho? Cantando. Tinha fechado a loja e tinha também me desgostado já com a moda, porque, enfim, tive diversos problemas. Eu disse, eu não quero mais trabalhar com loja. Trabalhei muitos anos, né, desenhando, montando coleção, loja, nananã. Aí eu disse, não quero mais. Eu quero agora ser professora. Para isso eu preciso ganhar dinheiro. Como é que eu ganho dinheiro? Vamos cantar. E aí foi quando eu montei o Mel com Samba, que é um projeto que eu tenho até hoje, que aí é um projeto que eu faço paralelo ao meu autoral, né, com todo. E aí começou a dar certo, comecei a pagar minha pós, só que começou a dar tão certo que eu comecei a faltar as aulas da pós, que eu não podia, e agora? Aí até que eu abandonei e aí retomei de vez na música e comecei a viver realmente só de música. A gente viu um processo aí entre 2010 e 2017, que foi o lançamento do outro álbum, muito grande, né? De um crescimento da Mel Matos mesmo como pessoa, de entender um pouco do que quer pra vida, se entender. Sim. E a partir disso, o que é que teve de diferente desse primeiro álbum para o Demodê? O que é que foi, assim, o start para você querer trazer de novo o autoral e lançar um novo álbum? Sim. Eu recebi algumas críticas na época que me instigaram, sabe? Não foram negativas, mas rotulando o álbum como um álbum regional. Sim. E o meu álbum, depois se vocês puderem, vocês escutem, ele do início até o fim, ele é um álbum realmente que traz essa mistura da música, ele tem elementos nordestinos, mas nas últimas músicas ele tem guitarra, ele tem um rock, ele tem, entendeu? Tem um reggae, tem uma coisa que... Ele é um pop, né? Também é pop porque mistura tudo isso. Mas eu fiquei instigada com isso. E aí eu disse, não, eu quero fazer um álbum. Eu sou uma cantora de música brasileira, eu escuto todos os estilos. Claro que tenho as minhas preferências, né? Mas eu fui forjada nisso aí. Eu fui forjada em banda baile, em chorinho e não sei o quê. Então, não adianta eu fugir do que eu fui criada, né? Sim. E aí, eu decidi fazer o Demodê, começar a compor de uma forma muito livre, muito fluida. Dessa vez, totalmente diferente sem, assim, marcar, sem roteiro, né? Sem roteiro. Como o retratista que foi muito bem, foi marcadinho. Pra mim é uma trilogia muito bem feita, tem primeiro, segundo, terceiro capítulo, é tudo muito desenhadinho, era do jeito que eu queria, contando essa história. E o Demodê não. Vamos falar do que a gente quiser falar, qualquer coisa, o arranjo vai vir de acordo com o que a música vai pedir, ninguém vai dizer, eu quero isso aqui, não, vamos sentir, isso aqui parece com isso, isso aqui parece com aquilo. E aí a gente foi montando. O Demodê foram 4 anos. E foi muito, muito assim. Vamos no tempo, vamos fazendo, vamos gravando. E ele demorou 4 anos para poder ser lançado. Porque a gente ficou nesse processo de encontro. E vamos encontrar para tomar um café e ajeitar uma música. Aí ali compunha outra. Aí compunha umas que não rolava. Aí e aí fomos fazendo. Eu falo nós porque foi por 4 pessoas. Eu, Dado, Fernandes, Júnior Torres e Clebinho Pereira, que fizemos todas as músicas do álbum, né? Do Demodê. E aí, Demodê, exatamente por isso. Eu venho da moda, né? Como falei pra vocês. E essa mistura de tudo, de listra com bola, de estampa com... né? Com sei lá o quê, estampa com estampa. Pra alguns pode ser fora de moda, pode ser Demodê, né? Mas... Por isso que tem a interrogação, Demodê pode ser, pra mim pode não ser também, pode ser que não seja. E aí eu levei toda essa mistura pro lado da moda e intitulei o álbum como um Demodê. Demodê por quê? Pode ser que seja Demodê pra você, mas pra mim não é. É uma mistura de tudo isso e eu sou assim. Sim. Na minha vida eu misturo tudo, né? Por que eu não ia misturar os estilos, né? E também brincando com essa coisa do rótulo que as pessoas querem muito colocar a nossa música, né? Elas querem colocar numa prateleira mesmo. Elas precisam delimitar nos streams, tem lá, né? Eles precisam fazer isso, né? Mas a gente sabe que não é assim. Sim. Você
Você escuta trap, escuta reggae, escuta MPB e você pode estar fazendo tudo uma coisa só, né? Sim, e a gente falando sobre os seus álbuns, eu percebo uma grande pausa, né? A gente fala sobre a grande pausa de 7 anos, mais ou menos 7 anos. Sim. Com certeza, essa questão da divulgação do marketing mudou totalmente, porque em 2017 a gente já tinha Instagram, recentemente a gente tem outras plataformas assim, de divulgação, então quero saber de você o que mudou, não somente nessa questão da autoria, dessa questão dos estilos e como você produziu o álbum em si, mas essa questão da internet em si, né, que influencia bastante nessa questão da divulgação e tudo mais. Muito importante. Inclusive, eu fiz... A última música que eu lancei já foi aproveitando essa ferramenta para divulgar, né? E essas pausas todas, porque você fala aqui de álbuns, né? Hoje a gente lança single, né? Então, foi realmente esse processo. Os dois álbuns foram... Eles aconteceram ainda desse formato de álbum, né? E aí, tanto que quando eu lancei o Demo D, a minha empresária na época, aí eu lancei, e eu mesma fiz, coloquei nas plataformas, e ela disse, não, Mel, não é assim, não, tira tudo, tira. A gente tem que lançar faixa a faixa, porque aí a gente vai sempre estando ali em voga, né? As pessoas vão sempre saber que lança um mês, trabalha essa música um mês, aí no outro mês lança outra, trabalha ela, nananã. E aí eu tirei tudo e aí fui fazendo com o Demo D, fazendo isso aí. Só que assim, o disco já tinha sido lançado, a gente tentou fazer esse formato, eu lancei algumas músicas com clipe, e aí fiz uma campanhazinha, né, de nananã. Mas enfim, a gente tentou entrar nessa linha, mas o clipe, de toda forma, o álbum tinha sido lançado e quem tinha já queria... Quando é que vão ter as outras músicas? Quando é que vão ter... Aí até que chegou uma hora que eu disse, quer saber? Vamos lançar tudo, porque é uma verba para estar fazendo clipe e eu não tinha essa verba, né? Não tenho gravadora, como falei, sou independente, artista mega independente. Então, isso gerava um custo que eu não tinha. E aí eu disse, quer saber? Ainda fizemos, eu acho que uns 3 clipes. Fizemos o Pensando Só, que foi destaque na Billboard. Eu fiquei surpresíssima. Foi a primeira música que a gente lançou e teve uma notinha lá, um destaque. Eu fiquei passada. E aí, depois a gente lançou Coração Indolor. Disfarçando a 2. Acho que foram essas três faixas. E as outras a gente... E aí eu fiz... eu usei o Instagram, mas mais uma vez a gente foi um pouco vanguarda, as pessoas não compraram. A ideia antes de lançar o álbum, eu lancei 30 segundos, que na época eu acho que era o que o Instagram... que podia de vídeo, eu acho que era 30 segundos. Por aí. E aí eu lancei umas vinhetinhas, só com a introzinha, contando um pouquinho da história de cada música, assim. Da história que eu digo, da atmosfera, né, digamos assim. E aí era um trechinho da música com aquela atmosfera. Por exemplo, Pensando Só era Coração Indolor, era eu em casa cortando cebola e chorando. O povo achava que eu tava chorando, eu virava chorando. Não, mas é porque eu tava cortando cebola, porque eu tava chorando. Porque o Coração Indolor é essa coisa de... A pessoa que não tá nem aí, não quer encontrar ninguém, né? E aí tinha sempre uma historinha dessa, assim, de 30 segundos. Aí, vem aí, Demo D, vem aí, né? Então sempre tinha uma coisa do vem aí. É muito legal entender um pouco desse processo das redes sociais, porque você tá falando de uma vanguarda em 2017 e que já mudou totalmente em 2022. Totalmente. O tempo todo a gente... O peso que o Instagram tem hoje em dia é totalmente diferente de 2017, que o YouTube já teve em 2017, não é o mais de 2022, são coisas totalmente diferentes, o tempo né? inteiro, o tempo inteiro. O tempo inteiro tá mudando e o artista tem que acompanhar de certa forma. Demais. Porque independente, principalmente, as plataformas digitais hoje em dia são os principais meios do artista independente ele se colocar no público, né? O público ele tem acesso hoje em dia a coisas que há 20 anos atrás ia ser muito difícil. Muito difícil. E muita produção boa, muita coisa muita boa coisa saindo. boa, muita assim. coisa boa, de qualidade, videoclipes incríveis, músicas maravilhosas. Super produções E mesmo. aí eu lancei em 2020 uma música, aí depois do Demo D eu lancei 2 singles. Que aí em 2020 eu lancei o Amor Guardado,
que é uma música que fala sobre adoção, e aí tem foi uma campanha que a gente fez, foi muito legal, porque a gente entrou em parceria com a ONG Acalanto, e que, na verdade, essa música ela foi criada para o encontro dessas ONGs que iam ter de associações. Ela foi meio que encomendada, porque eu era voluntária. Eu disse, não, eu quero ajudar de alguma forma. Eu disse, não, mas a gente queria uma música para o encontro. E aí, falei para o Dado, né? O Dado Fernandes, meu parceiro da vida e da música. E aí, ele compôs essa música linda. E aí, eu gravei. E no marketing, né, na divulgação dessa música, a gente pegou depoimentos das pessoas que adotaram e tudo mais. Foi muito lindo. A gente lançou ela no Shopping Benfica, junto com um documentário que falava sobre esse processo de adoção. E o clipe é com imagens das famílias que adotaram. As famílias que fizeram o depoimento do processo delas de adoção... são as famílias que aparecem no clipe com seus filhos e filhas, e aí tem a parte fictícia, né, que sou eu com a minha filha. E então foi muito, muito lindo e muito importante para mim esse clipe, porque eu acredito que eu tô na música também por esse propósito, sabe? Eu acho que a música ela emociona, mas ela leva muita mensagem. A gente tá aqui mesmo para música de amor, é de protesto, é de mensagem, sabe? Enfim. E aí, quando foi em 2021, eu lancei uma música também falando da pandemia, mas falando das separações dos casais na pandemia. E aí eu lancei uma Insta-série, eu intitulei como Insta-série, que era esse processo, o processo todinho que se faz da música. Vamos compor, como é que a gente compôs? E aí foi 1 minutinho. Falando lá de como foi o processo, a gente compôs, depois eu levei para o produtor musical, depois eu botei a voz, depois mixagem e masterização, e aí vai. Aí cada episódio, né, contando um pouco como é que coloca no stream, faz o pitching, e aí depois tem um videoclipe. E aí eu utilizei da ferramenta do Instagram para fazer essa divulgação, né? E foi bem interessante. Achei bem legal o resultado. A gente tá aqui beirando aqui 3 minutos pra terminar. Meu Você Deus. tem horário, e por conta disso, acho que a gente ficou muito interessado aqui pra ouvir um pouco mais de música, ouvir um pouco mais desse seu trabalho, um pouco mais recente. Pode ser demodê, pode ser, enfim, das músicas novas. Eu vou cantar, então, da última, que é a mais nova, mais recente, e fala da separação, né? Chama A Dor de uma Lágrima. Então, pode? Pode? Chama A Dor de uma Lágrima. É minha e do Dado. Não sei se eu lembro também. O universo começa com a dor de uma lágrima. Os olhares falam mais que palavras. A paixão já é quase nada. A razão superestimada. Os segredos crescem de minuto a minuto. Será que é o fim? Somos tão diferentes quando parecíamos iguais. Um conceito pertinente hoje aos olhos imorais. Sua estupidez te refez pior. Minha insensatez me deixou tão só. Os segredos crescem de minuto a minuto. Será que é o fim? Queríamos um tempo só pra nós. Agora com o tempo estamos sós. É muito pior. Muito pior. Fecha a porta aqui.
quero agora, me deixe em paz. Fecha a porta que você não entra mais. Joga a chave fora e vai embora. Fiz uma editada aí na música, vai dar tempo. Matos, muito obrigado. A gente falou de uma coisa muito importante aqui, que é dessa viabilização do artista nas redes sociais. Então, pra encerrando aqui, a gente pede que você deixe suas redes sociais, plataforma de streaming, onde achar suas Eu queria saber composições, onde é que eu músicas. posso encontrar as suas composições. YouTube, Deezer, Spotify, enfim. Mel Matos? Mel Matos, Matos com 2 T's. Coloca lá Mel Matos com 2 T's. Instagram também, tudo. Instagram Mel Matos com 2 T's, aí só que tem oficial. Não achem graça, por favor, menino. Eu era muito jovem quando eu lancei esse Instagram. E é isso, gente. Tem tanta coisa ainda que eu não falei, é bom porque já fica pra próxima. Tem muita coisa. Visitem aí o meu YouTube que vocês vão se surpreender com tanto de coisa que tem lá. Então é isso, Mel. Muito obrigado. Queríamos agradecer pela presença hoje aqui na Casa de Vó Dedé. Foi um dia muito especial. Música sempre é muito especial. Ouvir, conhecer um pouco desses novos artistas aí que estão há tanto tempo fazendo coisas e coisas incríveis, super produções, como a gente vem falando aí há tanto tempo. Eu queria muito agradecer por, enfim, essa oportunidade mesmo que nós tivemos de um Imagina. contato mais pessoal com o seu tipo de arte. E por conta disso, agora eu passo para João Lucas, que também vai falar um pouco aí, se despedindo. Eu ainda tô, assim, minha cabeça ainda tá na música que você cantou, que é muito boa. Inclusive, qual é o nome dela? A Dor de uma Lágrima. Muito boa, inclusive, Essa vou última? perguntar. Essa última. Eu perguntei assim das redes sociais, porque eu vou lá procurar com toda certeza. Mas Exato. muito obrigado por ter reservado um pouco do seu tempo aí. A sua carreira é incrível, muito massa. Você começou jovem, assim como a gente tá começando jovem. É isso aí. Olhar pra você e ver que a gente pode alcançar uma coisa muito bacana daqui pela frente, daqui pra frente. Gente, com certeza. Vocês podem alcançar até muito mais, porque vocês têm ferramentas e vocês sabem trabalhar elas até melhor do que eu sabia. Então, eu não tenho dúvida que vocês vão bem mais longe. Agradeço muito sua presença. Eu fico só triste porque no começo eu não consegui acompanhar direito, porque tava a correria da câmera, eu tive que chamar o Gustavo. E também triste porque uma entrevista um pouco mais curta por causa dos horários. E espero ver você novamente, desejo todo sucesso. Espero que você grave alguma coisa aqui na casa. Opa, E também vou espero, procurar. também É bom que foi mais curtinho, porque daí volta, tem mais coisas pra falar. É, né, olha, a Mel? gente pode fazer uma parte 2 aí tranquilo, É, porque a tem gente muita faz. história pra contar. Obrigada, gente. Muito obrigada. Sucesso pra vocês. Esse projeto é lindo. Sou fã mesmo desse projeto e tô muito feliz de estar aqui. Contem comigo sempre. Então é isso, muito obrigado, meu mato. Vamos encerrando mais um Espia na Rádio aqui na Rádio Vó Dedé, exatamente às 4h02 da tarde, nesse dia 13 de abril de 2022. É isso, muito obrigado e um beijão. Até a próxima.